a paz de Cristo a todos e a todas, que Deus possa abençoar nossa vida e que possamos ser guiados e confortados pelo Senhor. Queridos, hoje eu falei rapidamente a parte inicial, porque eu quero ir para a nossa conversa de hoje. Então, eu farei a leitura inicial e aí depois a gente já vai para o nosso assunto. Mas antes, vamos a uma leitura e a uma canção. E depois a gente vai, então, à mensagem. Então, eu vou procurar acelerar o processo para a gente ir para a mensagem logo, tá? O hino de hoje será 136 nesse mundo. E vamos ler a lei do Senhor após orar e aí já ir para a mensagem. Então vamos lá. Nesse mundo acaso fiz hoje eu algum favor ou bem? Se ainda não fiz, ser alguém mais feliz, farei ante os céus também. A carga de alguém mais leve fiz eu, porque um auxílio lhe dei. Ou acaso ao pobre que as mãos estendeu, um pouco do meu ofertei. Desperta e faz algo mais, não queira somente sonhar. Pelo bem que fazemos, a paz ganharemos. No céu que será nosso lar, preste atenção. Muita coisa no mundo vai que fazer, muita coisa em que melhorar. Abre o teu coração e dedica a canção àquele que te precisar. É nobre e belo prestar um favor, servindo ao nosso irmão. Só que isso procura merece louvor, só este terá galardão. Desperta e faça algo mais, não queira somente sonhar. Pelo bem que fazemos, a paz ganharemos. No céu que será nosso lar. Um hino bem simples. Vamos ler a lei do Senhor e confessar a Deus os nossos pecados em preparação para a mensagem de hoje. Quem está entendendo, diga amém. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra no dia de sábado para o santificar. Quinto, honrarás teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não roubarás. Nono,
não te darás falso testemunho, 10º, não cobiçarás. Vamos a uma oração pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Senhor, nos inspire, ilumine teu servo, Senhor. Pai, que eu possa falar o que é concernente à tua palavra. Senhor, que o teu amor, o teu perdão, o teu consolo seja dado a nós, Senhor. Senhor, pedimos perdão que se colocamos alguém no teu lugar. Pedimos perdão, Senhor, se alguma vez essa semana queremos fazer alguma imagem de ti, Senhor. Se tomamos o teu nome em vão, Senhor, nos perdoe. Teu nome é sobre todo nome, Senhor. Que o teu amor venha sobre nós. Perdão se desonramos, se ferimos o teu dia santificado, Senhor. Não somos dignos de ti. Senhor, pedimos perdão se desonramos os nossos pais que tu nos deste. Senhor, nos ajude a honrá-los, mesmo que tenhamos alguma diferença para com eles. Senhor, te pedimos perdão se matamos, se cometemos assassinato, Senhor. Senhor, nos perdoe, mas se matamos só apenas com o olhar, com o pensamento, se cobiçamos algo que não nos pertencia, se adulteramos com a mulher que não é nossa, com o homem que não é nosso, Senhor. Ó Deus, nos perdoe, Senhor. Não somos dignos de sermos teus filhos. Senhor, pedimos perdão se faltamos com a verdade, se levantamos calúnias contra o teu nome, contra o nome do nosso próximo. Ó Senhor, nos perdoe se falamos blasfemas, se falamos mentiras. Senhor, pedimos mais uma vez que nos perdoe se cobiçamos algo que não é nosso. Ó Deus de misericórdia, por tudo isso e por todos os outros pecados, pedimos perdão. E agora, Senhor, me ilumine teu servo na exposição da tua palavra. Me dê uma porção do teu Santo Espírito, para que tudo que possa ser dito aqui seja para o nome da tua glória e teu louvor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Desculpa, gente, que eu tenho que fazer essa abertura. Agora sim, vamos para a mensagem de hoje. Queridos, hoje eu quero falar uma coisa que não tá muito na moda. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Uma coisa que não tá muito na moda e que às vezes pode parecer incorreto politicamente. Mas, irmãos, o Evangelho de Cristo, ele não é feito para nós falarmos somente aquilo que é agradável aos ouvidos. E eu escolhi falar desse tema de noite porque eu sei que tem
Eu sei que tem muitos irmãos que só podem esse horário. E eu peço que tudo que eu falar, que você tome como uma palavra de Deus ao seu coração. E não como uma fonte pessoal. Eu peço que você abra sua Bíblia no texto de Romanos, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 1, Romanos 3, a partir do verso 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitos em todos os aspectos, porque quando os primeiros as palavras de Deus lhe foram confiadas. E se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Paulo responde: de maneira alguma, antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejam justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado. Aqui ele faz uma citação de Romanos 3, do 6 ao 31, que é o mesmo capítulo. Ele continua: e se a nossa injustiça recomenda a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo a ira sobre nós? Falo como homem, de maneira alguma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Porque se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou ainda julgado também como pecador. O título da minha mensagem hoje é: não há nem justo nenhum sequer. Eu comecei a ler Romanos capítulo 3, mas agora eu peço que você pule para Romanos capítulo 7 e vamos ler a partir do capítulo. Deixa eu ver aqui somente a passagem certinha. Vamos ler a partir do capítulo 12, desculpa. Agora que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom, logo tomou-se-me o que é bom em mente, de modo algum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado ficasse excessivamente pecaminoso,
Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Preste atenção, porque o que faço não aprovo, porém o que quero, isso eu não faço. Mas o que eu odeio, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto como a lei, que é boa. De maneira agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Porque o querer está em mim, mas não consigo efetuar o bem. Deixa eu dar um contexto aqui para vocês. Vamos ler Salmo 7. Queremos, pois, é a lei pecado de modo algum. Eu não teria conhecido o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria o pecado. A concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Deixa eu dar algum contexto aqui para você. Paulo aqui ele está tentando mostrar aos judeus o nosso pecado. Ele está tentando dizer que não existe que o judeu, tanto o judeu quanto o grego, quanto independente se for homem, quem for, ele está debaixo da lei do pecado. Nós já falamos aqui sobre as duas quedas, a queda de Lúcifer e a queda do homem. E desde que o homem pecou, ele está debaixo da lei. Ou melhor, ele está debaixo da maldição de Deus. Em Romanos capítulo 3, e aí eu já vou voltar para o capítulo 7, mas no capítulo 3, Paulo está tentando mostrar aos judeus que nós não temos uma justiça. Porque ele diz assim, então, somos mais excelentes de maneira alguma, porque já dantes demonstramos existentes, quer dizer, anteriormente, já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Senhor, me dê tua graça para pegar essa palavra. Então, Paulo, ele está tentando construir uma teologia para mostrar o que é o pecado e mostrar a nossa enfermidade por causa do pecado. Teve um escritor chamado Cali que ele disse o seguinte, eu rapei, ele disse o seguinte, a maior de todas as faltas é não reconhecer
os próprios erros. Vou repetir: a maior de todas as faltas é não reconhecer os próprios erros. Então, o que Paulo está tentando dizer é que nós somos corrompidos. Nós somos corrompidos desde a nossa concepção. Deixa eu dar aqui. Eu disse que eu ia dar, mas eu li antes a passagem para mostrar. Antes de eu dar um contexto, deixa eu dizer uma passagem, o qual João ele escreveu em 1 João capítulo 1, verso 8 e 10, o apóstolo João diz o seguinte: se dizemos que não temos pecado, preste atenção que lá no final você vai entender. Se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dizemos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Isto João ele disse inspirado pelo Espírito Santo. E o que João ele está nos ensinando aqui? Que todas as pessoas que estão nesse mundo, elas estão debaixo da ira santa de Deus. Todo mundo, com nenhuma exceção, só teve uma exceção que foi Jesus Cristo o justo. Com exceção deles, todos pecam, em maior ou em menor grau. E ninguém pode chamar os outros ao arrependimento sem incluir a você mesmo. É por isso que João ele está dizendo que aquele que diz que não tem pecado, olha que interessante, este já cometeu pecado da mentira. E como a gente falou aqui, existem graus sim de pecados. E a mentira é um pecado grave. Está lá na lei dos 10 mandamentos que acabamos de ler. Agora, bom, deixa então, antes de eu dar esse contexto, eu quero citar um salmo de Davi, quando ele cantou. Ele diz o seguinte: disse o necio no seu coração, não há Deus, tem de se corrompido, fazendo-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Olha que forte isso. Tanto as palavras de Davi quanto as palavras de Paulo, não há ninguém que faça o bem. Todos estão debaixo do pecado.
todos estão decaídos da raça. Essas palavras que são bíblicas, porém então verdadeiras, essas palavras são muito fortes. Imagina eu chegar na tua casa e dizer assim: todos pecaram e nós estamos destituídos da glória de Deus. O que você vai me dizer se você não me conhecer? Você dirá assim: você tá louco, sai da minha casa. Só que Paulo, ele não, nem Jesus, eles não tinham papas na língua quando o assunto era proclamar a verdade. E diante de uma citação dessa fala de Paulo de Cristo, nós nos achamos impotentes. Afinal, todos são pecadores. E tal como Kali disse que a maior de todas as faltas é não reconhecer os próprios erros, que foi a frase que a gente acabou de falar, nós não podemos dizer, né, que não temos pecado, porque se dissermos isso, então já pecamos. Bom, mas antes de eu dar as frases mais conduzentes para isso, permita-me dar um contexto de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 do 9 ao 20, nós aqui chegamos então ao final da primeira parte da carta. Essa passagem eu vou primeiro falar de Romanos 3, de 1 a 8, e depois a gente vai seguir em Romanos 3. E aí, depois de Romanos 6, vamos a Romanos 7. Mas eu estou tentando trazer isso de uma maneira mais didática possível. Nós estamos diante de uma das mais difíceis passagens de toda a carta aos Romanos. Vários comentaristas eles já tentaram consideraram esta passagem a mais indicada de todas as passagens da carta. A dificuldade maior dos comentaristas está na parte em que o apóstolo Paulo, cujo foi Paulo que escreveu, argumenta sobre o pecado, pois ele adota uma linha de raciocínio bastante complexa, né? Depois de pegar um sermão sobre essa passagem, o pregador John Piper conta que ele preparou um sermão cujo nome era Por que Deus coloca? O nome do sermão era
porque Deus coloca passagens difíceis na Bíblia. O pregador americano deu algumas respostas que julgamos ser bastante interessantes. Primeiro, ele disse para responder essa pergunta que ele mesmo fez, ele disse que é para que obrigar a fazer o povo estudar e trazer a luz e para que a pessoa aprenda a ler. Deus, ele se preocupa que você aprenda a ler, porque porém, para isso é preciso que você vá para a escola, você faça o primário, depois o fundamental, depois o médio, até você se ir para a faculdade se formar. E não é de estranhar que o movimento que deu início às escolas públicas na Europa tenha começado com a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi aquela que deu o pontapé para que todos pudessem aprender, para que eles pudessem ler a Bíblia. E você sabia que o índice de analfabetismo na Europa medieval é aproximadamente de 90% da população? Isto é cultura. Nós sabemos esse tipo de coisa. Assim, é necessário, por causa desse número expressivo de analfabetismo crônico, né? Ou apenas porque não tinham contato, foi necessário, então, abrir escolas. E não por acaso, a primeira escola pública aberta na Europa foi em Genebra por João Calvino. E os reformadores tinham todo o interesse na abertura dos estabelecimentos de ensino, pois queriam que todas as pessoas aprendessem a ler, a fim de que todas elas pudessem ler a sua Bíblia. Portanto, a passagens de difíceis compreensão na Bíblia nos intrigam, nos desafiam, nos atraem, nos levam a buscar maior preparo para que possamos compreender a palavra do Senhor. E também essas passagens que julgamos ser difíceis, elas provocam também a necessidade de haver pessoas treinadas pois a dificuldade de ler passagens complexas e compreendê-las
reside no fato que a Bíblia ser um conjunto de livros antigos cujo o primeiro livro da Bíblia, anote isso, o primeiro livro da Bíblia foi escrito há cerca de 3.500 anos atrás e tem sido produzida uma cultura que não existe mais, a cultura do Antigo Oriente, que tem sido escrita em línguas que não são mais faladas. E o gueuconê, o hebraico daquela época dos hebreus, o aramaico, cujo é uma língua morta. Além disso, todos os autores da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, eles já são mortos. Esses fatores já serviram esses fatores já serviram por si para justificar a dificuldade da interpretação do texto bíblico. Você já vai entender onde eu quero chegar. Aguarde só mais um pouquinho, que essas informações aqui são muito importantes. Então, por exemplo, se um amigo me mandar um e-mail dizendo que amanhã às 8 horas ele irá na minha casa, posso lhe mandar um outro e-mail perguntando se ele virá às 8 da manhã ou da noite. Porém, não é possível perguntar ao apóstolo Paulo o que ele quis dizer no versículo quando ele disse o seguinte: de outra forma, que faremos que se batizam pelos mortos? Isso está em 1 Coríntios 15, 29. Então, você entende que não é a mesma coisa que conversar com um amigo? E para que eu entenda tudo isso, eu vou ter que entender, para que eu entenda o texto bíblico, eu terei que entender a cultura onde quem escreveu estava inserido. Eu terei que entender a língua que o autor falava. Eu terei que entender os movimentos políticos, econômicos e principalmente religiosos e de fé daquela época. Então, eu tenho que aprender grego, no caso do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e aramaico, hebraico, qual é outra língua? Enfim, para entender o Antigo Testamento, são parênteses que eu sempre chamo de Antigo Testamento, não de Velho, porque eu acho que a palavra de Deus não envelhece nunca.
foi transparente, senão não tinha de rodapé, não que seria politicamente incorreto, mas eu não gosto, ok? Então, retornando, o fato da Bíblia ser um livro antigo, escrito por outras línguas, cujos autores eles já foram mortos, já estão mortos, e de ter sido produzida em uma determinada cultura que não existe mais, fez com que a reforma protestante, e é que é o ponto que eu quero chegar, fez com que Lutero, Calvino, Zwingli e tantos outros se preocupassem em preparar seus pastores, líderes e mestres para compreender a palavra de Deus e ensiná-la corretamente. Nem todo mundo tinha naquela época, no século, acredito, XIX, nem todo mundo tinha oportunidade de fazer isso. Se fosse hoje, por exemplo, a maioria de nós estaria ocupado ganhando pão de cada dia, então não haveria tempo hábil para que alguém pudesse trazer a Bíblia para fazer a Bíblia acessível, porque os camponeses e todos naquela época tinham que lutar para ganhar o seu sustento de sua família. Então, desse modo, podemos dizer que a Bíblia, pela qual há passagens difíceis, é exatamente porque Deus se revelou a nós de um modo que fosse possível ele extrair o melhor de tudo isso, para que possamos compreender a melhor maneira de conhecer o texto bíblico. Você já vai entender o que eu quero dizer. Então, esses são motivos adicionais de termos a Bíblia e de encontrarmos nela passagens complexas. Essa explicação de John Piper me parece totalmente correta. Portanto, a Bíblia mexe conosco, nos provoca, a fim que possamos extrair de nós mesmos a melhor parte, se quisermos levá-la a sério e mudar a nossa vida pelo que está escrito. Nós precisamos aprender o que a Bíblia diz. E não foi à toa que um dos 5 lemas ou solas, que são os lemas principais da Reforma Protestante, não foi à toa que um dos lemas, chamado solas, foi sola escritura, ou somente, ou seja, somente a escritura.
A Bíblia é a revelação escrita de Deus para nós. E por isso consideramos infalível, inerrante, dotada de autoridade. Mas daí você pode me perguntar o seguinte: tá, mas o que tudo isso tem a ver com a consagração? Eu vou chegar lá, mas eu quero te dizer que para nós entendermos o que Paulo disse quando ele falou que não há nenhum fusto na terra, nós precisamos entender o que a Bíblia quer dizer nos seus idiomas originais. Então, nós precisamos encontrar na Bíblia a voz do nosso Deus, para que possamos aprender com Ele. Desculpa, só um minuto. Para nós possamos encontrar o que ela quer nos dizer. Com isso em mente, nós precisamos nos debruçar sobre este capítulo tão central no raciocínio do apóstolo Paulo e entender o que ele quis dizer nesse trecho quando ele escreveu a carta aos crentes que estavam em Roma. O fato de ser considerada uma passagem extremamente difícil não quer dizer que ela seja uma passagem que nós estamos tratando é Romanos 3, a partir do verso 1 até o verso 8. E nós, para que possamos entender, veremos que é possível entender o que Paulo está ensinando, sim, mas precisamos entender com algum exercício. Nós precisamos buscar contexto, porque essa é a regra número 1 para que nós possamos entender corretamente um texto da palavra de Deus. Então, a pergunta que temos que fazer é: o que vem antes desta passagem? Devemos atentar especialmente quando a passagem começa com então e o outro conectivo que transmite a mesma ideia. Por exemplo, na tradução Almeida Revista e Atualizada, ele usa qual é, a expressão qual é ou a expressão pois. As conjunções, como o caso de então, ligam o que está sendo dito com aquilo que foi exposto logo anteriormente. E Paulo, então, aqui está concluindo um assunto que ele estava abordando anteriormente. E ele disse o que ele disse antes da passagem de Romanos capítulo 3. No
peço que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 2, nos versos 25 ao 29, Paulo está discutindo aqui o que é a lei e está discutindo o que é circuncisão, ou melhor, está discutindo o que é circuncisão à luz da lei. E ele diz que a circuncisão é dada ao judeu. E ele está tentando nos dizer o que era a circuncisão e para o que ela servia. Ele afirmou que qual pode se tornar judeu, mesmo não pertencendo a nenhuma das outras tribos de Israel, ou se de coração guardar a lei de Deus. Os judeus, os gentios não tinham, os gentios não tinham a lei de Deus, só os judeus a tinham. Entretanto, se um gentio guardasse a lei em seu coração, ele se equiparia ao judeu. Tanto é que Paulo diz: me fiz judeu para ganhar o judeu, me fiz gentil para ganhar o gentil, me fiz grego para ganhar o grego. Ou seja, Paulo estava dizendo que todo aquele que obedecesse a lei poderia ser seu irmão. E o inverso também seria verdadeiro, pois se um judeu não obedecesse a lei, assim como um gentil que obedecesse a lei virava judeu, assim um judeu que não obedecesse a lei seria tratado por Deus como um pagão. E essa foi a afirmação que Paulo fez, mostrando que o que importa no reino de Deus é aquilo que alguém é em seu interior. Em Romanos capítulo 2, por exemplo, Paulo ele diz que judeu não é judeu não é quem o é exteriormente, nem é circunciso quem o é apenas no exterior, na carne. Judeu é quem o é no interior, e a circuncisão é não a da carne, mas a do coração. Paulo está tentando dizer, então, que qualquer que obedecer à lei de Deus, este então vira judeu. E qualquer aquele que desobedecer à lei de Deus, estando dentro do povo judeu ou não, vira pagão. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está afirmando que os judeus que receberam privilégios, a lei e o sinal. Só um minuto, peraí.
Só um minuto, deixa eu verificar coisa aqui. Já deve ter dado 1 hora. Deixa eu só ajeitar uma coisa aqui, peraí. Não, quase 1 hora. Então, aqui Paulo, ele está dizendo que os que receberam o privilégio de Deus, ou seja, os judeus, que receberam privilégios como a lei, toda lei, o sinal da circuncisão, Deus ele não ia salvá-los se de coração não obedecessem a Deus. Mesmo que eles tivessem selo da promessa, se eles desobedecessem, eles não seriam salvos. Lembre-se que aqui a gente ainda está no período da lei. Então não era, mas não era pela raça, era pela lei. É pela raça porque ninguém poderia salvar de si mesmo. Mas aqui era também pela lei. E tem um outro vídeo que eu explico melhor isto, certo? Do mesmo modo que se um pagão não conhecesse nada disso, mas guardasse a vontade de Deus, ele seria mais judeu que o judeu nascido, infante. Porque ele será salvo como judeu. Ele será salvo. E o judeu que não obedece, o judeu genuíno de infante, este não será salvo. Porque o que importava não era a nacionalidade, mas era se tu tinha rendido o teu coração. Desculpa. E é que às vezes eu tenho um movimento involuntário e até eu arrumar, acontece isso, me perdoa, é um erro meu, tá? Mas também não tem muito o que ser feito. Então, quando eu digo que não tem muito a ser feito, não que eu quero persistir no erro, mas é que eu não tenho como mudar minha condição, não agora pelo menos. Então, se a câmera tremer, se der algum problema, eu peço perdão, tá? Então, ao fazer essa afirmação, peço mesmo que me perdoe, me desculpe, é um erro meu, tá? Deixa eu até ver aqui para citar o HAMMAD 00011. Me perdoe, tá? Eu citei o seu porque eu não sei seu nome. Então, ao fazer essa afirmação que aquele que, ao fazer a afirmação que Judá não é quem o é exteriormente, mas nem é circunciso, quem é apenas no exterior, e aí Paulo diz que judeu é quem o é no interior, e circuncisão é do coração. Ao fazer esta citação,
está esse ensino, é como se imediatamente o apóstolo visse um oponente imaginário levantando a mão para, para questionar o que ele disse. Então, imagine, é uma hipótese, tá? Imagine que Paulo está lá numa reunião de Torá e ele dá essa seguinte afirmação. E um judeu, ele entidade que nenhuma. Então, imagine que Paulo ele está dizendo isso e um judeu se levanta e diz o seguinte: a primeira questão que o judeu pergunta para Paulo: qual é a vantagem de ser judeu? E ele poderia dizer assim: olha, se tanto faz se o judeu pode virar gentil e o gentil pode virar judeu, qual é a vantagem de ser judeu, Paulo? Seria o que o judeu perguntaria para Paulo. Então, na Bíblia nós lemos que, então, né, esse texto, então qual é a vantagem tem o judeu ou qual a utilidade da circuncisão? E Paulo está fazendo a pergunta como se o diálogo fosse com esse oponente imaginário. E ele, então, ele oferece o diálogo ao autor dessas objeções com o objetivo de já esvazá-las e já oferece a esse opositor imaginário respostas. E o apóstolo Paulo, neste momento, ele está planejando ir a Roma e em que uma comunidade muito grande de judeus haveria, e quando ele chegasse lá, as pessoas certamente lhe fariam esse tipo de pergunta do tipo assim, qual é a vantagem de ser judeu mesmo estando sob o efeito da raça? E como se ele dissesse, abre aspas, diante do que eu disse, vocês com certeza vão me perguntar qual é a vantagem de ser judeu, para que serve a circuncisão, porque Deus deu essas coisas para o seu povo escolhido. Então, os judeus, nessa altura, eles seguiram a Paulo. Então, não tem nenhuma vantagem sobre os outros povos de ser judeu. E os judeus acreditavam que estavam em vantagem em relação aos gentios. Este é o pensamento do judeu na época de Paulo e de Jesus. Eles
pensavam que, porque eles, preste atenção aqui, os judeus pensavam na época de Paulo e de Jesus que porque eles haviam sido escolhidos, né? Já que eles haviam sido escolhidos como povo de Deus, logo eles eram melhores. Logo, eles eram mais santos que os outros povos que eram idólatras, que tinham um panteão de deuses cada povo, e eles então se achavam melhores do que os demais povos daquela época. E dentre eles então acreditavam nisso, né? Que eles eram os melhores e eram um povo especial de Deus. E olhando para o Antigo Testamento, nós vemos que Jesus revelou-se somente aos judeus. Ele não se revelou aos assírios, aos babilônicos, aos egípcios, aos filisteus, aos amonitas, aos moabitas, aos sírios, enfim, não se revelou a mais ninguém. Não, Deus chamou os descendentes de Abraão e revelou-se a eles, dando a chave da comunhão que é entre eles e Deus, que uma das chaves da comunhão era a circuncisão. E diante da argumentação de Paulo, o judeu poderia então perguntar, lembre-se que a gente está num diálogo hipotético entre Paulo e um judeu. E aí o judeu perguntaria o seguinte para Paulo: olha, se isso não garante a salvação, ou seja, se nós somos judeus, não é garantia da nossa salvação, então qual é a vantagem de pertencer a esse povo? Por que Deus fez isso? E a resposta de Paulo está no versículo 2. Olha o que Paulo ele diz em Romanos capítulo 3, verso 2. Ele diz assim, veja que a gente ainda está no primeiro versículo. No versículo 1, eles se perguntam para Paulo, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Eles estão dizendo, bom, se todos os povos vão ser salvos, então qual é a utilidade de ser judeu? E olha o que Paulo ele respondeu é muito instrutivo. Ele diz assim, em todos os aspectos, porque quanto às primeiras palavras de Deus lhe foram confiadas. Então, para Paulo, o fato da pessoa ser judeu tinha muito fundamento e havia muitas vantagens em ter não somente ser judeu, mas ter
ter obtido o pacto da aliança de Deus com seu povo pela circuncisão, que foi assim que desde os tempos de Moisés, que o judeu ele firmava aliança com Deus pelo sangue. Porque deixa eu dar uma explicação aqui. Os povos bárbaros naquela época ofereciam sacrifícios a seus deuses. E geralmente era um sacrifício de sangue da própria pessoa que queria algo ou que pedia a seu Deus, ou eles ofereciam uma criança pura ou uma virgem, para que através do sangue eles pudessem ser atendidos. Eu não estou dizendo que é certo, mas existe uma certa similaridade entre isto e a circuncisão. Veja bem, eu não estou defendendo que aquilo era certo. Eu estou dizendo que o princípio há uma similaridade. E aí Paulo, ele diz o seguinte: nós vemos que terá uma lista de benefícios que Paulo ele dá desculpa, que ele dá para as vantagens de ser judeu. Gente, eu só quero dar um recado. Eu estou falando do capítulo 13, eu estou explicando, mas ainda nós vamos falar sobre que não há nenhum justo, nenhum ficar, que é o capítulo 3 do Milagre do Perdão. Eu achei que eu ia explicar muito mais rápido, mas é uma sequência, tá? Olha o que Paulo ele diz lá em Romanos 9, do 1 ao 5. Eu não vou ler, mas veja, eu vou citar as vantagens que Paulo ele dá de ser judeu. Primeiro, eles foram adotados, eles receberam o conhecimento da glória de Deus, eles receberam as alianças que Deus fez, eles receberam a legislação, que não é uma legislação feita por mão de homens, mas então era uma legislação santa. Eles receberam o modo do culto verdadeiro, eles receberam as promessas que Deus tinha feito anteriormente aos patriarcas. Então, por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó, quando Deus promete a Abraão que faria dele uma grande nação, isto é uma promessa estendente a todo o povo hebreu. E eles receberam a promessa que Cristo, que o Salvador, o Messias, seria descendente dele. Que pena que quando Jesus veio, eles não viram isso, né? Mas essa promessa também se cumpriu. É por isso, por todas essas
vantagens que Paulo responde no capítulo 2, no verso de número 2, que existia muita vantagem em ser judeu. Mas voltando ao capítulo 3, ele dá uma lista de aspectos de como seriam as vantagens. Ele diz muito sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, em primeiro lugar, e no lugar de principalmente o que parece mais adequado, a Almeida Revista e Atualizada, que é a tradução que eu gosto, tanto Almeida Revista e Atualizada quanto Almeida Revista e Corrigida, e outras, né? Nova tradução transformadora, na linguagem de hoje, NTLH, mas na tradução área, né, que é a mãe da revista e atualizada, na tradução área, a palavra fala sobre a tradução aqui é chamado de oráculos de Deus, que significava as escrituras do Antigo Testamento, ou seja, a lei, que é a Torá, os profetas, os escritos, e lei, profetas, escritos, e tem mais uma parte agora no cânon dos judeus que eu não me lembro, é lei, profetas, escritos, e tem mais uma que eu acho que é os Salmos daí, né? As Lamentações, né? Ou seja, essas escrituras é um termo tirado da cultura popular. Quando naquele tempo eles queriam consultar a verdade de um Deus, a pessoa ia até o oráculo daquele Deus e lá geralmente havia uma pitonisa ou uma feiticeira que é considerada oráculo, e então Deus falava por meio dela. Então, quando Paulo chama isso no mundo antigo, então quando Paulo ele chama as escrituras de oráculos de Deus, ele está dizendo aos povos pagãos que aqueles escritos é por meio daqueles escritos que Deus fazia que eles recebessem a revelação. É naqueles escritos que Paulo está dizendo, por meio desses escritos nós sabemos a verdade do nosso Deus. Então Deus, ele não tinha outra forma de revelar a sua vontade a não ser por meio dos oráculos que ele deu a Israel em suas escrituras, e as quais depois
os cristãos então adicionaram o Novo Testamento, completando o cânone sagrado, né? Depois a gente vai fazer uma aula sobre o cânon, certo? Assim, a resposta de Paulo àqueles cristãos, àqueles judeus, era a respeito da vantagem de ser judeu, eles receberam a revelação escrita, ou seja, os oráculos de Deus, a maneira pelo qual o Senhor falava. Então, qual era então, mas em que sentido receber os oráculos de Deus é vantajoso? Então, nós devemos lembrar que Deus, né, a doutrina bíblica, mas também pelo entendimento correto, que eu acredito ser a chave calvinista. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, peraí. Deus, ele então, por meio disso, nós entendemos que Deus, ele se revelou de duas formas aos homens, né? Primeiro, ele revelou aos homens pela consciência, ou seja, olha o que ele diz, a ira de Deus se revela do céu, porque o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles. Isso a gente verá quando tiver quando a gente for ao estudo de Romanos 1, tá? Deixa eu só dizer uma coisa, Giovana. Se você quiser, pode dizer, eu não tô te impedindo, tá, minha querida? Boa noite. Cada um que me parece que, ó. Então, então Deus, ele se revelou pela consciência. Existe uma revelação de Deus na consciência, certo? Então todos sabem que existe um Deus. Ninguém nasce ateu. Ninguém nasce ateu, porque Deus, isso aqui é uma premissa. Ninguém nasce ateu. Deus, ele se revela do céu, como diz o texto, e mesmo um pagão, alguém que vive no meio da floresta, ou no meio de uma tribo da África, ou um bárbaro que mora lá no meio do deserto do Saara, sabe que não tem acesso a nada, sabe que existe um Deus. Todo ser sabe que existe um Deus, porque esta revelação é dada na consciência. Todos sabem que existe um Deus. Podem não saber o nome dele, podem não ter um nível teológico, mas toda pessoa sabe que existe um Deus. A palavra em Salmos capítulo
né? Então a primeira revelação é na consciência. A segunda revelação de Deus está lá no Salmo 19, no versículo 1. Os céus proclamam a glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, a segunda forma que Deus ele se revela é por meio da natureza. A natureza mostra que existe um Deus. Então, quando nós formos ver daqui a pouco sobre o pecado, ninguém vai poder dizer assim, não, eu não sabia. Porque a natureza, que é a revelação natural que nós chamamos, mostra que existe um Deus. E, sobretudo, a revelação especial que nós chamamos que é a revelação de Cristo, também mostra que existe um Deus, tá? Então, eu só vou terminar essa primeira questão. Eu achei que ia dar para falar tudo hoje. Eu ainda nem cheguei na parte do capítulo 3 do Tô Nem Injusto, tá? Mas vamos chegar lá. Então, diante da argumentação de Paulo, que todo mundo sabe que existe um Deus, o judeu poderia então perguntar, olha, se isso garante a salvação, então Desculpa, peraí. Eu tô errando aqui, peraí. Então, diante dessa revelação que existe um Deus, nós vimos no capítulo 1 que a afirmação de Paulo é de que não há uma única pessoa no mundo que pode dizer que não conheça o Deus ou que nunca pode ter essa virado Marcinha. Então, diante dessa argumentação, ninguém pode dizer assim, eu não conheço Deus porque ele não me revelou, então eu sou inocente. Não. Todos sabem que existe um Deus. A questão é, você tem a revelação completa? Se você não tem, então você deve correr atrás. Mas você sabe que tem um Deus, certo? E o que Paulo estava dizendo é que a glória de Deus e o conhecimento de Deus brilham por meio das coisas criadas. E é dito claramente que existe um Deus. Então, dessa forma, os pagãos eles têm duas revelações de Deus. Eu estou tentando estabelecer isso para depois explicar, porque não existe nenhum justo. A primeira revelação é que a consciência diz que existe um Deus, ou seja, a natureza mostra e está imprimido na natureza que existe
um Deus, o que confere com a sua consciência que nada de todo mundo sabe que está nessa vida não é fruto do acaso, que as plantas, as árvores não foram feitas do nada. Quem tem inteligência sabe que há um poder criador por trás de tudo que existe. E sabe que é anterior à criação e responsável por ela. Vou terminar com essa questão e aí eu vou parar e a gente volta amanhã, que já tá tarde, tá? Eu já vou dizer as passagens. Mas agora, então, a primeira revelação é pela natureza, a segunda revelação é pela consciência, certo? Então, a natureza revela, a segunda é a consciência. Nós sabemos, gente, olha, mesmo alguém que não conheça o Evangelho, ele sabe que matar é errado, que roubar é errado. Então, a consciência do homem o acusa, mesmo que ele nunca tenha lido a Bíblia, mesmo que ele nunca tenha pisado dentro de uma igreja, mesmo que ninguém tenha apelado a ele, ele sabe que matar é errado, que o desamor é errado. A consciência acusa ele. Então, a primeira revelação é da natureza, a segunda é pela consciência. Mas Deus, ele fez uma terceira revelação que nós chamamos de uma revelação especial. Esta revelação é superior e suplementar as outras duas, que é a revelação escrita. Deus levantou os homens a quem se revelou e mandou que esses homens escrevessem a sua vontade. É por isso que nós dizemos que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, portanto, essa é a vantagem do judeu, porque foi a este povo, os judeus, que Deus mandou a sua terceira revelação, a revelação escrita. Então, quando Paulo ele responde no verso 2 que existe muita vantagem de ser judeu, ele começa pelos oráculos de Deus. E a gente já viu quais são os oráculos. A revelação natural, a revelação escrita e a revelação especial. Os outros povos, eles não sabem o nome de Deus, não sabem quem criou todas as coisas, não sabem que esse Deus é justo, reto e bom, verdadeiro, e misericordioso. Eles também não sabem que Deus tem um filho chamado Jesus Cristo, por meio de quem
está pronto a nos perdoar. Não sabem que Deus levantou um homem chamado Abraão, que fez com ele uma aliança, reconhecendo o nosso Salvador e o Salvador do mundo. Tais povos ignoram todas essas verdades, mas o judeu sabe. Por isso ele está também nos oráculos de Deus. E essa é a imensa vantagem de ser de Israel no Antigo Testamento sobre todas as outras nações. Porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. Então, depois, na aula que vem, gente, eu ainda nem iniciei o capítulo 3 propriamente. Eu estou apenas dando uma introdução. Na verdade, eu já iniciei no verso 2, mas eu queria falar sobre que não há nenhum justo hoje. Mas eu tenho que fazer essa introdução de Romanos para daí entrar no assunto dos que não há nenhum justo. Então, provavelmente, esse vídeo vai render mais 2 partes, certo? Então, só que eu não vou poder continuar, pelo menos não hoje. Amanhã nós voltamos e aí a gente vai falar de Romanos 6, depois de Romanos 7, e aí a gente fala então sobre essa ideia que não há nenhum que pôr nenhum justo, tá? Gente, que Deus abençoe todos. Fiquem na paz. Eu não vou fazer as últimas partes porque tá bem tarde. Vamos terminar só com uma oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Tua palavra não contém a verdade, tua palavra é a verdade. Que possamos ser inspirados por ela em nome de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, inspirar nossas ações, nos ajude a realizá-las. Que para nós comece e nós termine tudo aquilo que fizemos. Por Jesus Cristo, Salvador nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, eu vou fazer um vídeo, quero fazer um vídeo falando qual é a minha relação com as religiões. E aí explica porque eu olho também a forma católica. Você já tem que estar na minha lista, certo? Que Deus abençoe todos e amanhã voltamos. Esse vídeo não ficou por aqui ainda. Teremos uma segunda parte e talvez uma terceira parte, tá bem? Que Deus abençoe, fique na paz e eu peço que orem por mim. Deus abençoe hoje. Boa noite.
Orem para que eu saia dessa depressão. Tá bem? Que Deus abençoe todos. Boa noite. A paz. Obrigado, Júlio. Tchau.